Segundo Reis, capítulo 9. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Ele respondeu: Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Versículo 22. Enquanto o Senhor sustentava sua promessa concernente à sucessão real de Judá, o reino de Israel seguia com dinastias cada vez mais ímpias e obstinadas. Jeú foi escolhido por Deus para governar Israel e executar o seu juízo sobre a casa de Acabe. Apesar do zelo com que fez tudo quanto o Senhor havia falado por intermédio de seu profeta, veremos que Jeú também se desviou do bom caminho, apegando-se aos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 31. Contudo, por mais que o homem tente, por mais que a maldade se multiplique, ainda que a nossa humanidade se assemelhe a atitudes monstruosas, ou que o pecado transforme a raça humana na pior arma mortal deste mundo, podem ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que ele falou através dos seus santos profetas tem se cumprido exatamente como está escrito. Tudo. E ainda que muitos chamem de loucos os mensageiros de Deus, outros sabem e reconhecem o poder de Deus em seu testemunho. Bem conheceis esse homem e o seu falar. Jezabel foi um dos piores instrumentos de Satanás na história de Israel. Sua biografia se resume em idolatria, perversidade e imoralidade. Ela governou seu marido e tinha total influência sobre sua descendência. Possuidora de um caráter perverso, desprovida de qualquer forma de bondade, mandou assassinar os profetas do Senhor. E como prostituta cultual, certamente provocou a morte de muitas vidas humanas em sacrifícios a seus deuses malditos e para benefício próprio. Jeú foi um vingador do sangue dos profetas e do sangue de todos os servos do Senhor, que foram mortos por aquela rainha má. A morte de Jorão, Acasias e Jezabel deixam claro que a maldade pode durar algum tempo, mas ela tem data marcada para terminar. E a resposta de Jeú a Jorão é dita pelos filhos de Deus a cada dia, enquanto não chega o completo fim do pecado. Que paz pode haver neste mundo enquanto perduram as prostituições de Babilônia e os seus muitos pecados? Leia Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A pergunta que não pode calar é: estamos nos acostumando com isso? Ou suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que se cometem nesta terra? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Muitos cristãos têm se acomodado e até apoiado as abominações do presente século, como se tratando de boas causas. Defendem a ideia de que para evangelizar certos grupos sociais, precisamos apoiá-los em seus pecados. Não, amados. É certo que nossa missão consiste em pregar o evangelho a todos, sem acepção de pessoas, mas isto não inclui em fazermos aliança com o mal. Isto não significa imitar o mundo e acariciar o pecado, muito pelo contrário. Pregar o evangelho com amor inclui falar a verdade, ainda que esta primeiro tenha que ferir para depois curar. Agradeço ao Senhor por todas as cicatrizes que carrego em meu coração, porque todas elas apontam para as chagas do meu Redentor Jesus Cristo. Como última igreja de Cristo, nossa missão consiste em replicar o seu apelo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Israel tornou-se lugar de imoralidade e idolatria, um quadro típico de nossos dias. À semelhança de Jezabel,
Muitos se envaidecem nas janelas de suas casas e não sabem que estão prestes a contemplar o cenário de sua própria destruição. E daqueles que Deus tem enviado para diverti-los é dito: porque veio a ti este louco? Dentro em breve será derramado sobre os impenitentes o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Portanto, para os que estão em Cristo Jesus, não se trata de uma mensagem que causa medo, mas que fortalece a fé. Enquanto o mundo cambaleia para o fim, só permanecerão em pé aqueles que começaram a viver a eternidade aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Se as injustiças deste mundo lhe causam indignação, acredite, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Despertemos, povo do Senhor. Despertemos para resgatar nossos irmãozinhos que ainda estão a perecer em trevas. Nem que tenhamos, como jovem profeta, que falar, abrir a porta e fugir. Anunciemos o Evangelho eterno, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pastores e líderes, o Espírito Santo apela especialmente a vocês hoje. Aceitar o pecador não inclui aceitar o seu pecado, pois assim diz o Senhor: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Que a nossa vida seja uma declaração viva do cumprimento da última e maior das promessas de Deus. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, peregrinos a caminho do lar. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.